Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Vamos ler com bastante atenção os 8 primeiros versículos. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E, finalmente, Mateus, capítulo 26. A mesma referência à unção do Senhor em Betânia. Vamos ler desde o verso 10. Mateus 26, 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho,
será também contado o que ela fez, para a memória sua. O primeiro texto que nós lemos em Marcos, capítulo 10, ele está dentro de uma sequência, queridos irmãos e irmãs, de muita instrução para nós. Podemos dizer que esse capítulo 10 de Marcos, ele apresenta motivações pelas quais podemos seguir o Senhor. Então, sem entrar em muitos detalhes, gostaria que os irmãos observassem aí nas suas Bíblias, a partir do verso 17 de Marcos 10, confira aí, a história do jovem rico é narrada. Todos a conhecemos. Ele se apresentou ao Senhor, fez a pergunta sobre o que ele deveria fazer para ser perfeito, para ter a vida eterna. Então o Senhor diz, cumpre os mandamentos. Ele disse que tudo aquilo tinha observado desde a sua juventude. Então o Senhor entra com a sua luz mais fundo no coração desse jovem. O Senhor desnuda para ele mesmo, jovem, para esse jovem, o que o Senhor viu no coração dele. E o Senhor viu Mamon assentado no coração daquele jovem. Então o Senhor diz que era necessário uma atitude radical neste caso. Então o Senhor disse, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. E é dito que esse jovem se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. A narrativa de Marcos, no verso 21, observe aí, 10, 21, diz que Jesus o fitou e o amou. E então disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens. O amou e disse. Então parece que nesse primeiro relato, e nos seus detalhes, fica claro que há uma primeira motivação aí possível na nossa relação com o Senhor. Esse jovem se aproximou do Senhor buscando uma relação com Ele. E muito claramente houve nesse jovem um medo de perder. Então essa motivação, esse medo de perder, o impediu de seguir com o Senhor. Claro que de muitas formas esse mesmo sentimento pode estar em nossos corações, na nossa relação com o Senhor. Sabemos que o Senhor sempre usará circunstâncias, pessoas, falávamos sobre isso na reunião anterior, para que nossas vidas sejam trabalhadas e o Senhor possa fazer esse processo de redução em nós e esse aumento de Cristo em nós. Importa que Ele cresça e eu diminua. Esse processo do trabalhar do Senhor em nós, frequentemente passa por essa motivação, o medo de perder. Então é possível sim que tenhamos, não apenas uma coisa, mas algumas, em que nós realmente não queremos que o Senhor toque nelas, porque nós pagaremos um custo emocional, ou qualquer outro tipo de custo, às vezes até externo, financeiro. Então nós resguardamos nossas vidas, muitas vezes, desse trabalhar mais profundo do Senhor, porque somos retidos pelo medo de perder. Não temos a confiança necessária. Parece que nós vemos aquela adaga afiada de 2 gumes, na linguagem de Hebreus 4:12, que penetra em nós, mais do que nós vemos a mão que segura a adaga. Então nós temos muita dificuldade. Mas quando vemos essa mão perita que segura essa adaga, então aí está o nosso descanso. Porque nosso Senhor é um fiel sumo sacerdote, como o livro de Hebreus diz. Tão perito em usar o que na verdade lá no texto não é uma espada, porque não é um instrumento de batalha, é um instrumento do sacerdote. Então é uma adaga afiada de 2 gumes, referindo ao trabalho do sacerdote de dissecar ou de descarnar o animal, separar as vísceras, enfim, todo aquele ritual, dependendo do sacrifício que fosse ser oferecido, para que então fosse oferecido o sacrifício ao Senhor. Sabemos que o sacerdote era o açougueiro do Velho Testamento, no que concerne aqueles sacrifícios oferecidos ao Senhor. Ele devia ser muito perito em usar a sua adaga e fazer toda aquela separação, dissecação daquele animal, tirar o couro, você se lembra? Esfolar o animal,
Então, passar a sua faca ali de maneira perita, tirar o couro, abrir o animal ao meio, expor as vísceras. Parte das vísceras eram lavadas com água, parte daquilo era queimado, outra parte era oferecido. E alguns sacrifícios ele comia, por exemplo, a coxa e o peito. Em outros sacrifícios, tudo tinha que ser oferecido. Todo um ritual, que tem sua tipologia interessante naquele livro. Então, quando o Senhor está usando esse instrumento em nós, a palavra dele, como a adaga afiada de 2 gumes, e as circunstâncias que ele arranja providencialmente nas nossas vidas, já que nós não estamos na mão da sorte, nem do azar, nem do destino, nem dessas coisas que escutamos por aí. Mas Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Coríntios, nós cremos, sabemos que há um só Senhor, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ele está dizendo que Deus administra todos os assuntos dos seus filhos, de maneira soberana, seja para ensiná-los, seja para discipliná-los, seja para tratá-los. Então, essa primeira motivação manifestada aqui no caso desse jovem, é uma motivação possível de aí permear a nossa relação com o Senhor. Medo de perder. E nós sabemos o que aconteceu nesse caso aqui. Esse jovem não pôde seguir com o Senhor. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A segunda motivação no mesmo capítulo, veja que interessante. A segunda motivação no versículo 22 e 3. Mas Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, o jovem acabou de se retirar, o Senhor olha ao redor e diz para os seus discípulos, quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E segue com o texto, que certamente é bem conhecido dos irmãos. Então nós temos aqui uma interposição de Pedro no versículo 28. Olhe com atenção. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer, que será de nós, Senhor? Esse jovem não pôde te seguir por medo de perder. Agora conosco foi o contrário. Nós tudo deixamos e te seguimos. Que há de ser de nós? Aqui é uma segunda motivação. Pedro certamente, inicialmente, seguia o Senhor motivado por desejo de ganhar. E essa é uma segunda motivação complicada. E que pode permear a nossa relação com o Senhor e será extremamente danosa a nossa relação com Ele. Desejo de ganhar. Seguir o Senhor para ganhar. Nós tudo deixamos e te seguimos, Senhor. Qual será a nossa recompensa? O que haveremos de ganhar? Então, nosso Senhor, tratando com essa motivação, no verso 35, nós lemos o texto, 35 em diante, nosso Senhor observa no seu grupo apostólico, digamos assim, um problema grave. Ele vê que houve uma insurgência de 2 naquele grupo. Muito claramente há um outro relato paralelo, nós temos que combinar os relatos dos evangelhos para termos um quadro completo. Eles nunca são repetitivos, eles sempre acrescentam algo que o relato anterior não acrescentou. Por isso eles estão aí. Se fossem pura repetição, não precisaria ser feito. Então, se lemos esse mesmo relato no evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus diz que a mãe de Tiago e João é que se aproxima. E aqui diz que é o próprio Tiago e João, os próprios 2, no verso 35. Aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu. No texto de Mateus, a mãe, Maria, a mãe dos dois. Maria, mãe de Zebedeu, Maria, esposa de Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. Então, ela se aproxima do Senhor, podemos imaginar então o quadro, ela tomando a dianteira, imaginando ter uma ascendência sobre o Senhor, e então os 2 filhos ali num segundo plano, e fazendo esse pedido ao Senhor. Que interessante. Eles eram 2 homens feitos, não eram 2 crianças, 2 jovens, 2 adolescentes, eram 2 homens. E a mãe deles se aproxima e diz, mestre, ela dá uma ordem para o Senhor, ordenando para que o Senhor ordene. E ela diz, mestre, manda. Veja, ela está mandando o mestre mandar, dirigindo a conduta do Senhor. E diz, mestre, manda que no teu reino esses meus 2 filhos. Mãe é mãe em todas as gerações, né?
manda que esses meus 2 filhos, na tua glória, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não há nada que uma mãe pudesse mais desejar. Então, nosso Senhor, conhecendo os corações deles e até da mãe deles, nosso Senhor, então, interpõe algo tão precioso aí. Ele diz assim: não sabeis o que pedis. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles fizeram como crianças fazem, quando os pais perguntam assim, mas por que você estava fazendo essa coisa? Nós sabemos que o filho não vai dar conta daquilo. Então nós perguntamos, por que você estava fazendo essa coisa? Você pode fazer isso? Você tinha condições de fazer isso? Então o menino pequeno faz assim, que tinha. Né? Porque ele não sabe o que ele está falando. Não sabe as consequências, não sabe o tamanho da tarefa. Esses são os 2 aqui, Tiago e João. Espiritualmente falando, 2 crianças. Porque o Senhor pergunta, vocês podem beber o meu cálice? Eles nem sabiam que cálice era esse, mas eles disseram, nós podemos. Então o Senhor diz, vós bebereis o cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso compete ao meu Pai. Muito interessante, irmãos. Tiago, esse que está aí, foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Antes dele nós temos Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja. Depois nós temos logo em seguida o martírio de Tiago, quando Herodes manda passar Tiago ao fio da espada. Lembra-se? Em um ato, depois, mais tarde, quando o Espírito Santo desceu, quando então as coisas espirituais ficaram claras para eles, né? Veja então a importância disso. Então agora sim, Tiago tinha condições de beber esse cálice como mártir e entregar a sua vida pelo nome do Senhor e por amor do Senhor. E o seu irmão João, como ele bebeu o cálice? João foi o único apóstolo que teve morte natural, possivelmente com mais de 90 anos de idade. João aprendeu a tomar a cruz dia a dia e seguir o Senhor por mais de 90 anos. Os 2 beberam o cálice. Um entregando a sua vida de uma vez por todas, passado ao fio da espada, e o outro vivendo uma vida no caminho da cruz, com o Senhor. Foram preparados pelo Senhor para isso. Aqui, eles nada conheciam dessas coisas. Agora é interessante que quando os 2 fazem esse pedido, olha o verso 41 de novo, ouvindo isso, indignavam-se os 10 contra os 2, Tiago e João. Então nosso Senhor está à beira de um levante, de uma divisão no colégio apostólico. Imagine isso. Agora, por que será que os 2 se indignaram? Tem 2 maneiras de vermos isso. Ou porque eles acharam que os 2 estavam pedindo uma coisa feia, inadequada. Como eles podem pensar nisso? Sentar à direita ou à esquerda do Senhor na glória. Essa é uma maneira de pensar. Mas, irmãos, na verdade, eu penso de outra maneira. Eu penso que os 10 pensaram assim, esses 2 são muito espertos, chegaram na nossa frente. O Senhor só tem uma direita e só tem uma esquerda. Eles já pediram um lugar, agora nós vamos ficar de fora. Nós vamos ficar mais longe. Então os 10 se indignaram contra os 2. Porque todos tinham a mesma motivação. Busca de glória. Busca de recompensa. Então o Senhor viu esse grande problema, por isso ele falou o que ele falou. Ele falou, vocês olham para os povos e veem lá os governadores. E os governadores e maiorais exercem autoridade sobre, olha a expressão que o Senhor usou, sobre eles, de cima para baixo. Mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior entre vós, esse será vosso servo. E quem quiser ser grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Então ele vai dizer esse que é o versículo-chave do Evangelho de Marcos. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então esse é o primeiro quadro, antes de entrarmos no assunto específico de João 12, quando Maria unge o Senhor. Agora, abra, por favor, em Lucas capítulo 18. Precisamos de um outro quadro aqui, paralelo, para compreendermos a atitude de Maria para com o nosso Senhor Jesus. Lucas 18, verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem.
pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora, olhe com cuidado, por favor, esse verso 34. O que é dito dos discípulos do Senhor, todos. Porque já no verso 31, diz que ele tomou os 12. Então não há nenhum excluído aqui. E veja o que é dito deles. Eles, porém, nada compreendiam acerca dessas coisas. Quais coisas? Que o Messias seria o grão de trigo que veio, caiu em terra para morrer, pois se não morresse ficaria só. Que falou com eles 3 vezes, a partir do Monte da Transfiguração, provavelmente o Monte Hermon, até o Calvário. Nós temos 6 meses finais na história do nosso Senhor, do seu ministério de 3 anos e meio. Entre Hermon e Calvário, 6 meses. Somente nesses últimos 6 meses foi que o Senhor falou da cruz claramente. Nos 3 primeiros anos, não. Eles não estavam preparados para isso. E ainda assim, nesses 6 meses, são 3 menções diretas sobre a cruz, assim como nós lemos aqui. O Filho do Homem será escarnecido, cuspido, rejeitado, açoitado, o entregarão à morte, mas no terceiro dia ressuscitará. Claramente falando sobre a cruz 3 vezes. Então é dito dos discípulos, nada compreendiam acerca dessas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Nada compreendiam, não percebiam. Então está muito claro qual era a posição dos discípulos. Agora, irmãos, quando vamos já agora, a João capítulo 12, o texto que lemos, sobre a unção do Senhor em Betânia, nós vamos ver algo completamente diferente com relação a Maria. Estamos gastando esse tempo nessa noite, compartilhando isso, por um motivo claro. E que o Senhor nos ajude, para que isso fique claro ao nosso coração, mais que claro. Que o Senhor, por sua graça, revele de modo muito particular a nós esse assunto nessa noite juntos. Qual é o objetivo do Evangelho? Como falávamos já brevemente na reunião anterior. O objetivo do Evangelho é tudo para Ele, por causa da centralidade de Cristo. Então, quando lemos o relato de João 12, os irmãos conhecem bem João 11. João 11 é a ressurreição de Lázaro. E os irmãos conhecem também, bem, certamente, a menção primeira de Betânia nas Escrituras. Marcos, capítulo 10. Há 7 visitas registradas. Não sabemos se houve mais, pode ter havido, muitas mais, mas há 7 visitas registradas do Senhor a Betânia. Então, para aqueles que gostam de estudar a palavra, aqui é um tema para você estudar. Não vou dizer para você onde estão. Procure nos evangelhos. E você vai encontrar 7 visitas do Senhor a Betânia, por ordem cronológica. E se você estudar da primeira até a 7ª, você vai ver um quadro maravilhoso. Você vai ver que o Senhor toma o lar de Betânia, de Maria, de Marta e de Lázaro, de uma condição espiritual aqui, e eleva esse lar a uma condição espiritual aqui, muito mais elevada. Cada visita do Senhor, Ele realiza algo em Betânia, no lar de Betânia. Sabe qual é a última visita? A primeira, então, já disse, em Marcos, capítulo 10. A última você vai encontrar em Lucas 24. Então, depois você procure quais são as outras 5. Na última visita do Senhor, Ele está partindo para o céu, na sua ascensão. E Lucas é muito claro, Lucas 24. Diz que Ele foi ascendendo daqueles discípulos de Betânia. Então, o Senhor toma esse lar todo desarrumado, desajeitado de Betânia, e visita-os, e visita-os de novo, e visita de novo, e visita mais uma vez. E o Senhor vai levando o lar de Betânia à maturidade. Até que eles tenham aquela experiência final, quando eles veem o Senhor ressurreto ascendendo aos céus de Betânia. E mais que isso, é dito que enquanto o Senhor ascendia aos céus, quando aquela nuvem posteriormente vai encobri-lo dos olhos dos discípulos, é também narrado em Atos 1, quando aqueles varões dizem
aqueles dois anjos dizem: varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Lembra-se? Atos 1. É o mesmo relato de Lucas 24. Então, quando o Senhor ascende de Betânia, é dito que ele os abençoava enquanto ascendia. Sabe qual é a visão que temos? Se você conhece a Bíblia bem, e também se já foi lá em Jerusalém, você sabe que Betânia fica no Monte das Oliveiras, na encosta oposta ao Monte do Templo. Então você sai do Monte do Templo, desce para o Vale Cedron e sobe o próximo monte. Eles estão lado a lado, dois montes, o Monte do Templo, o Monte das Oliveiras. E Betânia fica aqui na encosta contrária a esta que dá visão para o Monte do Templo. Compreendeu? Então ela fica a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Você pode ir a pé, do templo em Jerusalém para Betânia. Por isso nosso Senhor se retirava para lá. Lá ele dormia. Lá os seus direitos eram reconhecidos. Em Betânia, o que o Senhor tinha em Betânia? O que ele busca em todas as suas assembleias. Ele tinha ouvidos que o ouviam, em Maria. Ele tinha mãos que o serviam, em Marta. E ele tinha um coração que o amava, Lázaro. Então nosso Senhor deixava o templo para trás, Jerusalém para trás. E se você estudar as visitas do Senhor a Betânia, você vai ficar impressionado. E você vai ver que o Senhor, numa dada ocasião, ele chega no templo, para e fica observando o que eles estão fazendo. E observa, observa, observa toda uma tarde, até o início da noite. E depois ele se retira e vai para Betânia com os 12. Isso está em Marcos capítulo 11. Por que ele faz isso? Porque o que ele viu em Jerusalém foi sacerdotes promíscuos, cambistas. As pessoas vinham oferecer os seus sacrifícios, a Páscoa estava se aproximando, então eles traziam, eles vinham de terras mais distantes e traziam as moedas das suas terras. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles tinham que comprar o animal para ser oferecido esse sacrifício. Não iam arrastando esse animal desde a sua cidade até Jerusalém. Nenhum deles fazia isso. Comprava o animal em Jerusalém. Então os sacerdotes, os cambistas, trocavam o dinheiro deles. Essa história de câmbio também é antiga. E os cambistas trocavam o dinheiro deles e obtinham lucros, ganhos. Os sacerdotes iam examinar o animal para ser oferecido. O animal deveria ser sem defeito. Você conhece a legislação do Velho Testamento. Mas os sacerdotes recebiam propina. Essa história também é muito antiga. E eles recebiam propina para considerar um animal inadequado como sendo adequado. Então foi isso que o Senhor viu no templo. Sacerdotes promíscuos, cambistas. Por isso ele disse: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Então diz que nosso Senhor observou tudo isso no templo acontecendo, naquilo que deveria ser o lugar da adoração. Então o que ele faz? Marcos 11 vai dizer que ele se retira e vai para Betânia. Ou seja, ele dá as costas para Jerusalém e volta o seu rosto para Betânia. Quando ele ascende ao céu em Lucas 24, a mesma coisa. Diz que enquanto ele ascendia aos céus, ele tinha Betânia em vista, porque ele está ascendendo de Betânia. E é dito que enquanto ele ascendia, ele os abençoava. O mesmo quadro nós podemos imaginar. O Senhor está com seu rosto voltado para Betânia, está com as suas costas voltadas para Jerusalém. Que quadro impressionante. Então, queridos irmãos, na primeira visita do Senhor a Betânia, Lázaro não é nem citado. Provavelmente Lázaro nem lá estava, não estava nem aí nessa visita do Senhor. E lá nós vemos uma Marta completamente agitada em muitas coisas e muito serviço, como você sabe. Mas já na primeira visita, preste atenção, é dito: e Maria quedava-se aos seus pés ao ouvir-lhe os ensinamentos. Maria quedava aos seus pés. Primeira visita. Na segunda visita, nós temos aqui João 11. Estou facilitando sua tarefa, né? João 11 é a segunda visita do Senhor. Nessa visita, na primeira, veja, Lázaro não estava. Na segunda, Lázaro está no túmulo. Então, nosso Senhor sobe a Betânia e Lázaro está no túmulo. Então, o Senhor ressuscita Lázaro. E Maria, onde está? Se você ler o relato de João 11, é dito que Maria estava ali chorando a morte de Lázaro. Marta sai do arraial e vai se encontrar com o Senhor.
Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E tem aquele diálogo com Marta que você deve conhecer. E depois é dito que dão a notícia para Maria, que o Senhor estava vindo. Então Maria se levanta, o Senhor já está vindo agora, depois do diálogo com Marta, ele já está vindo para o lugar onde Lázaro estava sepultado. Então Maria sai do seu lugar e vai encontrar com o Senhor. E de novo, é dito em João 11 assim, e Maria se lançou aos seus pés. Maria tinha uma história com os pés do Senhor. Compreende o que isso significa, irmão? Na primeira visita, quedava-se aos seus pés, a ouvir-lhe os ensinamentos. Boa parte que não lhe seria tirada, como o Senhor disse. Na segunda visita, Maria se lança aos pés do Senhor. Aí está ela de novo. Na terceira visita, em João 12, onde nós estamos, nós já lemos, Maria toma um nardo preciosíssimo. Marcos vai dizer isso no capítulo 14, é o mesmo relato em Marcos 14, Mateus 26 e João 12. Marcos 14, Mateus 26, João 12. Combina esses três relatos para você ter todo o quadro, porque eles são distintos e acrescentam detalhes diferentes. Então, o quadro todo é assim. Aquelas mesas eram bem baixas naquele tempo, não havia cadeiras, e eles se assentavam com as pernas para o lado, dobravam as pernas, punham as pernas assim para o lado e colocavam o cotovelo sobre a mesa. Assim, apoiavam na mesa, mesa baixinha, e os pés, as pernas dobradas e colocadas para trás e o cotovelo apoiado na mesa. Muito provavelmente, Maria se aproximou por trás do Nosso Senhor. E ela trazia esse nardo preciosíssimo. O próprio vaso que continha o nardo já era um vaso de valor. Vaso de alabastro. Ele recebe esse nome porque essa pedra, alabastro, ela era oriunda de uma cidade no Egito, chamada Alabastron. Por isso, esse nome, alabastro. E esse vaso, então, era importado. Ele veio do Egito para Jerusalém. Já era um vaso de valor. Mas muito mais que o vaso, o nardo, o unguento, que estava dentro desse vaso, era um unguento de 300 denários. Isso equivale a 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Como é muito difícil calcular e extrapolar valores de uma época para outra época, é quase impossível fazer isso. Mas alguns estudiosos tentaram essa tarefa dificílima e eles estimam que, se fosse nos valores de hoje, esse perfume de Maria, esse unguento, valia algo em torno de 3.000 a 4.000 dólares, esse frasco. Então, para que ele era usado? Esse frasco tinha, esse nardo precioso, dentro desse frasco, tinha duas finalidades. Só compreenderemos bem esse relato compreendendo essas coisas. Primeira utilidade desse nardo preciosíssimo. Ele era usado pelas mulheres para suas bodas. Então, quando uma mulher se casava, ela tomava esse pequeno tesouro que ela guardou por tanto tempo e ela levava para a sua núpcia. E na noite de núpcias, ela quebrava esse vaso que era estriado no seu gargalo, para que ele fosse quebrado no lugar certo e o perfume não se perdesse. Então ele tinha uma estria no gargalo e era selado com cera, era colocado unguento lá dentro e selado com cera, claro, para que o unguento não perdesse seu valor, não evaporasse, não perdesse a essência. Então, na noite de núpcias, a mulher quebrava esse frasco e derramava o perfume nos lençóis. Por isso é dito aqui, encheu-se a casa do perfume do bálsamo, como nós vemos no texto. Isso então iria trazer aquele cheiro delicioso para aquele quarto de núpcias. Então ela guardava esse pequeno tesouro para suas núpcias. Mas havia uma outra finalidade. E ela também é abordada no texto que lemos. Nosso Senhor falou, quando ela me ungiu, ela se antecipou para o meu sepultamento. Então esse perfume também era usado para suplantar o cheiro de morte sobre os cadáveres. Para suplantar o cheiro da morte. Duas finalidades completamente distintas. Uma, núpcias, porque era um nardo delicioso no seu perfume, e o outro, para superar o cheiro da morte.
Quando Maria se aproxima do Senhor, quebra o vaso e unge, se combinarmos os 3 relatos de Mateus 26, Marcos 14 e João 12, nós vamos ver que Maria toma uma atitude múltipla. Ela unge a cabeça do Senhor, mas ela também unge os pés do Senhor. Os relatos combinados vão deixar claro para nós. E ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Então nós temos 4 atitudes aí. Veja a ordem. Ela quebra o vaso de alabastro, ela unge a cabeça do Senhor, ela unge os pés do Senhor e ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Cada uma dessas coisas é maravilhosa. Podemos interpretar a atitude de Maria assim. Quando ela quebra o vaso de alabastro com esse perfume, preciosíssimo, Marcos vai dizer muito precioso, porque já dissemos o quanto ele era caro e precioso, guardado de uma maneira tão especial. Quem sabe para essa noite de núpcias de Maria. Então, quando Maria quebra esse vaso, ela está dizendo para o Senhor: Tu és a minha preciosidade. Pedro, quando escreve a sua epístola, no capítulo 2, ele vai dizer: para os descrentes, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas para aqueles que creem, ele é a preciosidade. 1 Pedro, capítulo 2. Então, quando Maria quebra esse vaso, ela está dizendo, sem palavras, ela está dizendo para o Senhor: Tu és, para mim, o mais precioso. Quando ela unge a cabeça do Senhor, ela está dizendo: Senhor, Tu és o meu cabeça. Quando ela unge os pés do Senhor, ela está dizendo: Senhor, eu sou a tua serva. Quando ela enxuga os pés do Senhor com os cabelos, segundo a Bíblia, o que ela está dizendo? Se você conhece 1 Coríntios 11, ali é dito que o cabelo para a mulher é sua glória, naturalmente falando. Quando Paulo fala sobre a questão do véu, do uso do véu, em 1 Coríntios 11. O significado de cobrir a cabeça é exatamente esse, porque ele diz que esse cabelo é glória para a mulher. Então, quando Maria enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está dizendo ao Senhor, sem palavras: a ti pertence toda a glória. Ela usa aquilo que para ela é glorioso. Imagine você, irmã. Você prepara aí o seu cabelo e cuida dele com o máximo do seu carinho. Todas as mulheres são assim. E se você sai de casa um dia e vê um pingo de chuva, você já tem problema com um pingo, por causa do seu cabelo. O cabelo para a mulher é sua glória. Quando Maria toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, os pés, aquele que tocou o solo todo dia, naquelas ruas nojentas, empoeiradas, difíceis, muito mais daquele tempo, Maria unge a cabeça do Senhor, unge os pés do Senhor e toma os seus cabelos para enxugar os pés do Senhor. Ela está dizendo: Senhor, só Tu és digno de receber toda a glória. E então, irmãos, quando essa unção conclui, é dito no relato: e toda a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Se nós cremos que Betânia é uma miniatura da igreja, qual é o caminho do Senhor para que a sua casa se encha com o perfume do bálsamo? Que nós sejamos aqueles que ungem o Senhor como a nossa cabeça. Sabe, irmãos, esse é um grande problema para nós. Nós tendemos a colocar as nossas mãos na obra de Deus e determinar seu curso. Colocar nossas mãos à frente das mãos do Senhor. Nós falamos: não, Cristo Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa cabeça. Mas isso é apenas uma confissão. Na nossa prática, na vida normal da Assembleia, nós podemos de muitas maneiras nos assenhorear daquilo que pertence ao Senhor. E de colocarmos as nossas mãos diretivas, condutoras, à frente das mãos do Senhor.
há um verso tão importante, particularmente para os irmãos que têm cargos de governo na casa de Deus, quanto a este assunto. Isaías 52, 12. Que versículo precioso, irmãos. Ele diz assim: vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, o que esse versículo está nos ensinando? Esse versículo está dizendo que na nossa jornada cristã, nós não saímos apressadamente, indo à frente do Senhor e colocando as mãos na frente do que o Senhor coloca. Não saireis apressadamente, não é esse o caminho do Senhor. Ouça o Senhor. Vós não saireis apressadamente e nem vos ireis fugindo. Agora aqui temos um outro aspecto. Se por um lado temos risco da precipitação, nos envolvermos com o que o Senhor não está envolvido e colocarmos a nossa mão na frente das mãos do Senhor, apressadamente, mas corremos um outro risco. Corremos o risco de omissão, fugindo, medo, omissão. Mas então, nosso enfoque aí é o final do versículo, tão precioso, e que seria tão importante, irmão, particularmente os irmãos que têm esse encargo de governo, de responsabilidade, de presidir na casa de Deus, nas assembleias. Que versículo! Porque aí está dizendo assim: o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nós vamos extrair um princípio aí de profundo valor, e o princípio é esse. Irmãos, Deus nunca vai se responsabilizar em ser retaguarda, então guardar, proteger, estar aqui nos fundos para que nada se perca, daquilo que Ele mesmo não foi a vanguarda. Isso então é profundamente sondador para os nossos corações. Porque se é assim, se nós temos que saber onde está o Senhor e reconhecermos a vanguarda do Senhor em todos os assuntos, e não porque achamos que é melhor, porque os outros fazem, porque é assim no mundo cristão, é assim na mídia, é assim que funciona, pragmatismo, como já falamos. Essas são pestes no meio do cristianismo, queridos irmãos. E quanto nós sofremos por isso como igreja, porque tomamos essas coisas na nossa própria mão e queremos então que dê certo. Não dá, porque Deus não pode ser domesticado por nós. Então, se Ele não é a vanguarda em qualquer assunto, Ele não vai se responsabilizar em ser a retaguarda. Ele não virá atrás de nós remendando os nossos caminhos tortuosos. Jeremias 2,6, para você agregar a esse texto de Isaías 52,12. Não deixe de ler, anote aí. Jeremias 2, 6 e 8. Jeremias está falando para os líderes da nação, em particular no verso 8, se refere à nação toda e particularmente aos líderes. Então ele vai dizer que o seu povo abandonou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Um texto muito conhecido dos irmãos. Deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Que são, naquele capítulo, cisternas rotas são ídolos. Muito claramente. O profeta Jeremias nos exorta nesse sentido. Agora, observe o verso 6 e 8 de Jeremias 2, se você abriu aí. É dito que o povo de Deus não perguntou onde está o Senhor. E, particularmente no verso 8, é dito que os sacerdotes, ou seja, os líderes da nação, aqueles que tinham a responsabilidade espiritual de conduzir o povo de Deus. Então, o que Jeremias diz aí nesse verso 8? Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Os sacerdotes no Velho Testamento eram os mestres do Velho Testamento. Eles eram os responsáveis por instruir o povo na palavra do Senhor, não apenas oferecer sacrifícios. Eles eram os instrutores, os responsáveis por instruir o povo. Então é dito que os sacerdotes não disseram essa pergunta sondadora: onde está o Senhor?
Irmãos, isso aplica em tanto em nossas vidas, em nossas assembleias, em tanto. Quando nós vamos estudar algum assunto com os irmãos, como nós definimos esse assunto? Como? É o assunto que está em voga? É o assunto que achamos que 3 anos, 4, 5, 10 atrás nós estudamos? Está na hora de voltar nesse assunto, é importante. Vamos voltar nesse assunto. Vai ser de ajuda para nós. É assim que nós resolvemos? Ou será que nós dobramos nossos joelhos? Antioquia, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia os profetas e os mestres. Que igreja maravilhosa, no plural ainda. Tinha mais de um profeta, tinha mais de um mestre. Ali são citados 5, naquela lista de Atos 13, versos de 1 a 3. E diz o que eles faziam. Eles serviam ao Senhor e jejuavam. Jejum está fora de moda, irmãos. Não precisamos jejuar para nada, nós já sabemos fazer tudo. Não é assim? Por isso estamos nesse estado que nós estamos. Mas na Assembleia de Antioquia, eles serviam ao Senhor e jejuavam. O que significa jejum? Além, claro, da abstinência de alimento, do que isso significa, é jejum mesmo, físico, literal. Mas o que ele significa espiritualmente? Jejum, espiritualmente falando, significa uma avidez intensa em compreender qual é a mente do Senhor. Qual é a mente do Senhor para essa Assembleia nessa hora? Onde nós precisamos nos arrepender? Onde nós precisamos nos voltar para o Senhor? O que nós deveremos, então, que linha o Senhor está nos dando aqui para nós seguirmos agora? Quais são as demandas do Senhor para essa Assembleia, essa, aquela e aquela outra? Quem são os responsáveis por reconhecer isso? Os irmãos mais velhos. Presbíteros, pastores, chame do que quiser. Os irmãos responsáveis. Eles são os responsáveis por perguntarem, onde está o Senhor? Para que o Senhor seja vanguarda em todos os assuntos. Porque se Ele for a vanguarda, nós vamos ter outra certeza. Não estaremos trabalhando em vão. Porque o Senhor nos apontou o caminho, a direção. Reconhecemos a sua demanda, a sua mente. E então Ele será a retaguarda. Nós não estaremos dando socos no ar. Lembra quando Paulo falou sobre isso? Eu luto não sem meta, e não como desferindo socos no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Quanto soco no ar nós damos? Porque nós não percebemos onde está o Senhor. Nós vamos só fazendo as coisas como nós achamos. Agora é hora de fazermos um curso de casais. Vamos fazer um curso de casais, porque faz muito tempo que não tem curso de casais. Está na hora de falarmos sobre casais. E nós temos cada um a nossa metodologia. Irmãos, isso não serve. Nosso Senhor Jesus é cabeça, ou deve ser, de cada grupo de comunhão que se reúne em seu nome. Cabeça mesmo. Então nós temos que reconhecer, que conhecer onde está o Senhor. Para que nós possamos saber o tempo e o modo do Senhor, para cada assunto. Por isso jejuavam, oravam e disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eles têm chamado. Será que nós achamos que isso é para a igreja primitiva? Deus mudou seu método, sua maneira, seus princípios? Não. Nós é que mudamos o nosso coração. Porque nós nos tornamos presunçosos, colocamos a mão na obra de Deus, nos achamos tão experientes e conduzimos o barco, não é? Até o precipício. Então, essa é a pergunta. Onde está o Senhor? Então, voltando aqui à unção de Betânia. Quando o Senhor foi ungido por Betânia, em Betânia, por Maria, encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Aí nós estávamos. E por isso citamos esses exemplos aqui. Porque o encabeçamento de Cristo foi uma realidade expressa na unção de Maria em Betânia. Tu és, Senhor, nossa cabeça. E ela unge a cabeça do Senhor. E unge os pés do Senhor, dizendo, Senhor, nós estamos aos teus pés. Nós já falamos que Maria tem uma história com os pés do Senhor. Que linda história. Primeira visita, assentada aos seus pés. Segunda visita, lançando-se aos seus pés. Terceira visita, ungindo os seus pés. Não é um progresso maravilhoso? Você conhece o livro de Ruth? Ruth tem 4 capítulos, 4 cenários. Ruth a Moabita,
Ruth, a que respiga aquelas espigas no campo de Boaz. Ruth, a serva. Ruth, a esposa. Esse é o livro de Ruth. Começa como moabita, termina como esposa. No capítulo 3, ela é a serva. Boaz claramente é uma figura de Cristo. Boaz significa nele há força. Boaz está lá deitado no monte de grãos, teve uma colheita preciosa, tomou seu vinho, se deleitando, e foi deitar no monte de grãos para repousar. Ruth se aproxima de mansinho, como diz o texto. E o que ela faz? Descobre os pés de Boaz. Que linda figura de novo aí, você vê? Ruth encontrou os pés de Boaz. Então Boaz acorda como que assustado e pergunta, quem é você? Sabe o que ela responde? Capítulo 3 de Ruth. Eu sou Ruth, tua serva. Então ela volta para Noemi, sua sogra, conta essa história. Noemi diz assim, pode descansar, minha filha, porque este homem não sossegará, enquanto ainda hoje ele não resolver esse caso. Sabe qual era o caso? Ele queria desposar Ruth. Então Noemi disse, o coração dele está ansioso, minha filha. Espera, minha filha, é o que Noemi diz para Ruth. Esse homem não sossegará, enquanto ele não resolver hoje o caso. E o caso está no capítulo 4. Ele vai para a porta de Belém, são 4 cenários. O primeiro cenário é a terra de Belém, de onde eles partem. O segundo cenário é o campo de Boaz. O terceiro cenário é a eira de Boaz. E o quarto cenário é a porta de Belém. 4 cenários no livro. Tão lindo livro. Relação de Cristo com a igreja. Nosso tema desse encontro, no livro de Ruth. Quem sabe amanhã falamos um pouco sobre isso. Então, quando nós chegamos no último capítulo, Ruth é a esposa de Boaz. E não só isso, ela é a bisavó de Davi. Por causa de Ruth, a moabita, nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, essa unção em Betânia enche a casa com o perfume do bálsamo. E aqui já estamos indo para a nossa conclusão. O que o Senhor disse dessa unção? O Senhor disse, deixe-me dizer outra coisa antes de chegarmos aqui. Quando Maria unge o Senhor diz, ela se antecipou para o meu sepultamento. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós já vimos em Lucas 18 que os discípulos do Senhor, os 12, nada compreendiam. Você leu ali claramente. O sentido dessas coisas, que coisas? Eu vou para Jerusalém, vou ser escarnecido, vou ser rejeitado. Claramente sobre a cruz o Senhor está falando. E lá é dito, nada compreendiam, nada sabiam. O sentido dessas coisas era-lhes encoberto. Era para eles, mas não para Maria. Maria, está aí João 12, 6 dias antes da Páscoa. Ou 6 dias antes da cruz, quando nosso Senhor seria crucificado. Maria pôde ler no coração do Senhor, nos olhos do Senhor, no coração do Senhor, as suas aflições. Leia os últimos versos que introduzem esse capítulo 12, o 11 então, os versos finais do capítulo 11. Sabe o que diz? Que Jesus fez um retiro antes de ir para Betânia. Veja, está lá. Leia com atenção. É dito que ele vai para uma pequenina cidade chamada Efraim. E essa cidade fica no deserto da Judéia, mais ou menos a 30 quilômetros no noroeste de Jerusalém. E isso dá o deserto da Judéia. Ali ficava essa pequenina cidade de Efraim. Está aí no finalzinho do capítulo 11. O Senhor Jesus faz um retiro para lá. Sabe por quê? Porque em Jerusalém ele estava sendo caçado, digamos assim. E liberaram lá uma proclamação dizendo que quem soubesse onde ele estava, que o denunciasse. Ele estava sendo caçado como um bandido, o nosso Senhor. Então é dito que nosso Senhor se retira por um tempo e vai para a pequena cidade de Efraim, a uns 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, e fica lá por algum tempo. Então ele vem para Jerusalém. Digamos que o Senhor, nesse retiro, estava de alguma maneira preparando completamente o seu coração. Ele sabia muito bem quão terrível seria a hora a ser enfrentada. Então ele vem agora caminhando sua última subida para Jerusalém. E ele sai dessa Efraim, essa cidadezinha, e vai para Betânia. Então o capítulo 12 começa assim, 6 dias antes da Páscoa, subiu Jesus. E aí nós vemos o Lázaro.
O Lázaro é muito interessante aí. Porque falamos, na primeira visita do Senhor a Betânia, ele não é citado. Na segunda visita, ele está morto. E o Senhor o ressuscita. E ele não fala nada. Lázaro é uma testemunha sem palavras. Aliás, Lázaro não precisava falar, né? Porque Lázaro era um ex-defunto. Você já viu algum ex-defunto? O Lázaro era ex-defunto. Ele não precisava falar nada, ele precisava só andar no meio do povo. E ele era um testemunho de quem era o Senhor. Maravilhoso. Então é dito aí em João 12 que Lázaro estava à mesa. Você viu a citação aí? Então você percebe, lendo esse texto, é bem claro que por isso essa ceia foi preparada para o Senhor em Betânia. Porque quando o Senhor ressuscita Lázaro, ele foge de cena, porque eles queriam colocar o Senhor no trono depois disso. Porque até judeus estavam crendo nele, depois que ele ressuscitou Lázaro. Até gregos vieram para conhecer o Senhor. Quando Filipe e André vão lá dizer para Jesus, os gregos querem te ver, lembra-se. Então nosso Senhor, digamos, humanamente falando, essa hora é uma hora de glória, eles querem pô-lo no trono. Então o que o Senhor faz? Mais uma vez, ele sai de fininho e some de vista deles. Não é? Porque ele não veio para nenhum trono humano, mas sim a cruz. Então, de Efraim, no deserto da Judéia, ele vem para Betânia. E então Maria e Marta preparam uma ceia para ele, porque não tiveram nem tempo de falar com ele, depois que ele ressuscitou a Lázaro, porque ele sumiu e foi para o seu retiro. Então, 6 dias antes da Páscoa, ele sobe para Betânia. E diz, Lázaro estava ali assentado à mesa. Esse é um banquete de festa, de agradecimento ao Senhor pelo que ele operou no lar de Betânia, ressuscitando Lázaro. Então aí vem Maria com seu nardo precioso. Como nós falamos, ela sabe o que está no coração do Senhor. Como sabemos? Porque o Senhor que disse, ela o fez, essa unção, para o meu sepultamento. Os discípulos não tinham nem ideia do que isso significava. Eles não queriam nem imaginar o Senhor sepultado. E nós sabemos por quê. Porque se naturalmente falando era o fim para o Senhor, era o fim para os 12. Não é? Eles não queriam fim nenhum. Eles queriam glória, trono e reino. É por isso. Então, quando Maria conhecendo o coração do Senhor, faz essa unção sobre ele, nosso Senhor diz, ela se antecipou para o meu sepultamento. Como nós podemos ler essas palavras? Irmãos, realmente me parece, o que Maria quis dizer foi o seguinte, sem palavras, como dissemos, apenas com a sua unção. Senhor, quando o Senhor estiver morto, o Senhor não poderá saber o quanto eu te amo. Então ela trouxe o seu vaso de nardo puríssimo e precioso e quebrou sua preciosidade e ungiu o Senhor antes da sua morte, para que o Senhor soubesse em vida que ela conhecia as suas angústias, suas aflições, e ela se antecipou ao seu sepultamento, tanto porque conheceu suas angústias, quanto porque queria demonstrar o seu amor pessoal por ele. E então, concluindo, como falamos, nosso Senhor diz algo. Eles entram em convulsão por causa disso. Um relato diz que particularmente Judas se exaspera e diz, mas esse perfume são 300 denários. Muito dinheiro. Nós podíamos vendê-lo. Seria muito melhor. E usaríamos o dinheiro para ajudar os pobres. Filantropia, obras, obras e obras. Como já falamos no início. Mas o nosso Senhor falou, deixa as obras, deixa os pobres. Sempre vocês terão obras e pobres, mas a mim nem sempre me tendes. O que ela fez antecipou-se para o meu sepultamento. Mas não só isso. Então ele vai dizer aquela frase que nós citamos, de Mateus 26. Eu, em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, irmãos, qual é o sentido dessas palavras do Senhor? Parece tão claro, não é? Nosso Senhor está dizendo, isso que vocês viram, esse vaso de alabastro quebrado,
esse preciosíssimo nardo derramado na minha cabeça, nos meus pés, os cabelos dela enxugando os meus pés. Isso que vocês viram é o Evangelho. Não está tão claro? Há como ser mais claro o que o Senhor disse? Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o objetivo do Evangelho. O Evangelho não são apenas boas novas. O Evangelho não é o livramento do inferno, a garantia do céu, o perdão de pecados. O Evangelho sou eu. Eu sou o Evangelho. Quando o Evangelho nos alcança, irmãos, qual é o objetivo do Evangelho? Extraia essa lição aí, porque ela é de tanta importância. O objetivo do Evangelho que nos alcançou, que veio a mim, que veio a você em um dia determinado de nossas vidas, o objetivo do Evangelho é, para nós todos, levar-nos a nos derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. O objetivo do Evangelho não é nos fazer funcionários do reino de Deus. Não é nos fazermos obreiros de Deus. Todas essas coisas são secundárias. O objetivo do Evangelho, quando veio a nós, é nos levar a nos derramarmos inteiramente para o nosso Senhor Jesus. Com tudo que há de mais precioso que Ele mesmo tem nos dado. Tudo para Ele. Esse é o objetivo do Evangelho. Como nós falamos na primeira sessão, seria bom encerrarmos com essa ilustração. Certamente você já ouviu falar de Watchman Nee, aquele obreiro chinês do século passado. Há muitos relatos preciosos sobre sua vida derramada aos pés do Senhor. Aliás, se você já leu uma obra dele muito conhecida, graças ao Senhor por isso, no meio cristão, chamado A Vida Cristã Normal. Nesse livro há um capítulo que se chama O Objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho. Então, quando nosso irmão Watchman Nee estava preso, uma das tantas circunstâncias maravilhosas de sua vida, sofrendo em uma prisão comunista, fria. Ele era um homem de, se não me engano, 1,79 m de altura. E ele, quando partiu para o Senhor, tinha apenas 49 quilos. Quase 20 anos de uma prisão comunista. Então ele estava na sua cela adorando o Senhor. E o carcereiro o ouvia adorar o Senhor. Então esse carcereiro, discretamente, claro que ele era um sistema comunista, ele chegou na cela do irmão Nee e disse assim a ele, Senhor Nee, eu quero muito receber esse Senhor que você adora, mas eu tenho medo de perder tudo. Então o irmão Nee disse assim a ele, mas enquanto você não tiver a Ele, você não tem nada. Não tenha medo de perder tudo, você não tem nada. Esse irmão, pouco antes de partir para o Senhor, escreveu cartas para sua irmã. E o sistema comunista filtrava toda a linguagem das cartas, claro. Não podia se usar a palavra Deus em hipótese alguma. Então ele procurou qual palavra ele trocaria pela palavra Deus. Sua irmã, em carne, enviou donativos para ele, algumas poucas coisas, na sua prisão. Ele foi escrever um bilhete de agradecimento a ela. E o bilhete era assim, minha irmã, não se preocupe comigo, estou suprido, conservo a minha alegria. Ele trocou a palavra Deus, que bloquearia o seu bilhete, chegar até a sua irmã. Ele trocou a palavra Deus pela palavra alegria. 20 anos em uma prisão comunista. Eu conservo a minha alegria. Ele orou ao Senhor pouco tempo antes de partir. E sabe o que ele disse? Meu Senhor, eu passaria tudo o que eu passei de novo. Não por causa da igreja, nem por causa da tua obra, nem por causa dos teus filhos, mas por ti mesmo. Por ti mesmo. Qual é o objetivo do Evangelho? Levar-nos a nos derramar completamente. Por aquele e para aquele que se derramou completamente por nós.
nosso Senhor Jesus. Irmãos, quais são as coisas, ou as atividades, ou as pessoas que têm ocupado esse lugar que é só dele nos nossos corações? Na nossa devoção, na nossa afeição. Quais são? Temos que perguntar a ele. Queremos uma vida conjugal que avance? Só tem um segredo: se Cristo ocupar o lugar dele, no coração do marido, no coração da esposa. Então essa vida conjugal vai amadurecer. Do contrário, não vai amadurecer. Amados irmãos, nosso Senhor é tão hábil em lidar com o nosso coração dividido. Ele conhece os nossos corações. A pior coisa que poderíamos fazer é buscar nos esconder do nosso Senhor, esconder nossa real condição. Aquela oração no final do Salmo 139, que já citamos, tem que ser a nossa cada manhã, para que o Senhor seja nosso único motivo. E aquela oração diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos irmãos, quando nós estudamos os evangelhos e contemplamos a vida do nosso Senhor Jesus, nós ficamos tão impressionados com o significado dessa vida e dessa pessoa. Você já imaginou? Colossenses, Paulo diz para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Foi isso que nós vimos na unção de Maria de Betânia. Primazia, preciosidade, é isso que está ali. Ele é o Evangelho. E o objetivo do Evangelho é levar-nos a nos derramar totalmente para ele. Então, quando nós estudamos os Evangelhos, nós vemos algo extraordinário, dentre tantas coisas. Por exemplo, quando esse verbo, esse Filho glorioso, esse que é a glória de Deus, ele deixa o céu, ele deixa a posição de glória, não deixa a divindade. Por favor, não se confunda. Ele não se esvazia de divindade, ele se esvazia de glória, muito diferente. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, quando se esvazia da sua posição de glória e se faz carne, sabe o que acontece? Os anjos não têm mais objeto de adoração no céu. Tudo que se pode conhecer da divindade, o Deus triuno, é expresso na pessoa do Verbo de Deus. Por isso ele se chama Logos. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Logos fala de expressão. Então Deus o Pai não é visto, Deus o Espírito Santo não é visto, toda a glória da divindade é expressa em Cristo, o Logos, o Verbo. Então quando esse objeto de adoração, de contemplação dos anjos, ele deixa a posição de glória e se encarna, sabe o que acontece? Digamos assim, os anjos que antes olhavam para cima, para o trono, para adorá-lo, agora têm que olhar para baixo, para a terra, para a manjedoura. E então nós vemos aquele menino deitado ali, envolto em faixas. Lembra do relato de Lucas? 2, que maravilha! Um neném. A palavra usada ali para faixas é essa palavra que nós usaríamos hoje para fraldas. Você pode imaginar, irmão, o Verbo eterno envolto em fraldas. Que mistério! E deitado numa manjedoura. Deus moveu um império para que aquilo acontecesse daquela maneira. Que lindo! Capítulo 2 de Lucas fala assim: nos dias de César Augusto, assim começa o capítulo 2, foi emitido um decreto que todos os habitantes do império deveriam se recensear. Lucas 2. Então, José e Maria eram de Belém, porque os dois eram da geração, eram filhos de Davi, todos dois. Então, eles deveriam ir a Belém para se alistarem. E quando eles fizeram isso, soberanamente, os dias da gravidez de Maria se cumpriram. O que você acha? Deus, aquele que é dito dele em Provérbios, que ele remove reis e estabelece reis, que o coração do rei está nas mãos do Senhor,
E esse, segundo o seu querer, o inclina. Então ele tomou o grande César, vamos dizer assim, o maior homem sobre a terra naquele tempo, César Augusto. E ele move o coração dele em um ato, para que ele levante um recenseamento, porque Deus não está interessado em recenseamento de Império Romano e nem nada disso. O Senhor está interessado no cumprimento da sua palavra. E então ele ordena o recenseamento e o casal sai de Nazaré e vai para Belém. Então diz lá o texto de Lucas assim, e aconteceu que Deus administrando as circunstâncias. E aconteceu que ao chegar em Belém, cumpriu-se-lhe os dias. Maria estava grávida. Por que teria que ser assim? Porque em Miqueias 5, verso 2, está escrito assim, ó tu Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, mas de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, para que se cumprisse a profecia de Miqueias, o Senhor moveu César Augusto. E eles saíram, e cumpriu-se os dias da gravidez de Maria, e o menino nasceu, envolto em faixas ou em fraldas, e deitado na manjedoura. Quem? O Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nunca compreenderemos isso, não é, irmãos? A maravilha disso. Então está lá o bebê. E esse bebê envolto em faixas e deitado na manjedoura é um sinal. Lucas 2 diz que é um sinal. Olha a atenção dos anjos. Então é dito aos pastores que estavam ali nas campinas, não a governadores, não a príncipes, mas a pastores, que estavam cuidando dos seus rebanhos. Eles viram um anjo, inicialmente, que diz que apareceu a eles em glória e deu um anúncio sobre o nascimento do Messias. E é dito no relato de Lucas 2, em primeiro lugar, então, veja, um anjo. Logo em seguida, é dito que depois que os pastores recebem essa notícia, uma multidão, é o que Lucas escreve em Lucas 2, multidão da milícia celestial. Imagina o que é isso. Hostes de anjos. Eles se apresentaram também e diziam assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E foi dito aos pastores que eles veriam um sinal, ou seja, é algo especial, é algo incomum. Foi dito aos pastores que eles fossem até Belém, que eles veriam um sinal de uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Os anjos tiraram seus olhos do trono da glória, porque o Logos não está mais lá. O seu objeto de adoração agora se esvaziou e desceu à terra. Então eles olham para baixo, estão atentos a ele. Então nosso Senhor agora, 30 anos depois, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele é tentado 40 dias e 40 noites, lembra-se? E é dito que quando esse processo se encerra, as tentações tão significativas do Senhor, que tem tanto valor para nós, é dito assim, que o diabo se retirou e vieram anjos. Olha os anjos de novo. Vieram anjos e o serviram. Todo o caminhar do Senhor está debaixo da atenção dos anjos, porque eles não olham mais assim, agora eles olham assim. O Messias, o Logos, o Verbo está na terra. Ele é o objeto da adoração dos anjos. Quando ele vai ao Getsemane e agoniza, suando gotas como de sangue, mais uma vez, Lucas vai dizer, e um anjo do céu o fortalecia. Para que esse Jesus homem, tão homem quanto Deus, ele não tivesse um colapso no Getsemane e morresse ali mesmo. Então um anjo o fortalecia, ele não poderia morrer no Getsemane, ele não poderia colapsar no Getsemane, porque ele teria que ir até a cruz. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E mais uma vez, irmãos, nosso Senhor está no Getsemane, e aquela turba vem prendê-los com lanternas, cacetetes e tudo mais que os irmãos conhecem. E Judas liderando aquela turma. Pedro toma a sua espada, desembainha, e, como ele era um pescador e não um guerreiro, então ele mirou na cabeça, no centro da cabeça do servo do sumo sacerdote. Mas como ele era só um pescador, não entendia muito de espada, então ele cortou só a orelha. Né? E nosso Senhor então diz para Pedro, embainha a tua espada, e pega aquela orelha e coloca a orelha no lugar.
do Malco, do servo do sumo sacerdote. E sabe o que ele fala? Vocês não sabiam que, se eu rogasse ao Pai, Ele poderia me enviar neste momento mais de 12 legiões de anjos. Não é impressionante? Em todo momento, a atenção dos anjos. E o nosso Senhor está na cruz. O que nós vemos na cruz? Irmão, se Ele desse um sinal, essas legiões de anjos viriam e destruiriam esse império romano, sem nenhuma dificuldade. Mas para a surpresa dos anjos, o nosso Senhor, então, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele é o objeto da adoração dos anjos. Ele é o Filho de Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele é o objeto da nossa contemplação. Ele é o objeto da afeição de Deus, o Pai. Quando ele entra no Jordão, o céu não se contém. Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. O céu se abre. Todo o objetivo do Evangelho é levar-nos a contemplar e a nos derramarmos para a pessoa preciosa do nosso Senhor Jesus. Assim como a unção de Maria em Betânia. Então é isso, irmãos, que nós chamamos de centralidade de Cristo. Isso não é só uma terminologia. Aponta para essa realidade espiritual. Se Cristo não for o centro de nossas vidas, relações, reunião, adoração, ministério da palavra, serviço, se Cristo não for o foco ou o centro, nós estaremos perdendo tempo. Porque toda a atenção de Deus está voltada para Ele. Então, esse é o significado da unção de Maria de Betânia. Se o Senhor permitir, nos 2 tempos que teremos amanhã, ainda vamos seguir com esse assunto específico da centralidade de Cristo. E vamos ver amanhã como o Senhor nos conduz, para onde nós vamos dentro desse assunto. Ele está em toda a Bíblia, irmãos. Nós podemos ir para Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ou podemos ir para Efésios, Colossenses ou Apocalipse. Para onde nós formos, nós estamos no mesmo tema. Então, que o Senhor nos dê sua direção para seguirmos amanhã com esse mesmo assunto. Agora, é claro, mesmo que na última sessão, também nós pretendemos falar algo dessa relação, Cristo e a igreja, como foi colocado como tema aí do nosso encontro. Já estamos falando disso desde o início. Mas há algo específico sobre esse novo homem, da nova criação, que talvez seja bom nós falarmos amanhã, se o Senhor permitir, entendermos isso. Esse era o centro, digamos, da teologia de Paulo, da visão de Paulo. O novo homem de uma nova criação. Cristo é a cabeça, a igreja é um corpo de muitos membros. Ele escreve muito sobre isso, aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses. Então, se o Senhor permitir, amanhã poderemos também tocar um pouco nesse assunto. Vamos então orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós confiamos uma vez mais ao Senhor a Tua palavra compartilhada e pedimos ao Senhor que a aplique e a explique aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos entendimento espiritual e que, sobretudo, vejamos as glórias e riquezas de Teu Filho e que nossos corações também sejam derramados como aquele nardo precioso, ungindo Tua cabeça e os Teus pés. Porque também para nós, Tu és a preciosidade. Te pedimos ainda uma vez mais, Senhor, que o Senhor continue ganhando, constrangendo e atraindo todo o nosso coração para Ti. Livra-nos de ídolos, de deuses, de motivações que não são o Senhor mesmo. Purifica nosso coração, sonda os nossos motivos e congrega todo o nosso ser em torno de Ti mesmo, Senhor. Carecemos que o Senhor siga persistentemente esse Teu trabalho nos nossos corações. Por isso nos depositamos nas Tuas mãos. Ainda nessa noite te pedimos, Senhor, não cesse de falar conosco. Ainda quando vamos para os nossos quartos, ainda nessa noite de descanso, segue ministrando aos nossos corações, Senhor. Queremos Te conhecer mais profundamente, Te amar com mais ternura e Te seguir mais de perto. Assim te pedimos, em Teu precioso nome. Amém.